Olá, telespectadores da TV Prevê. Estamos iniciando mais um programa É Direito e hoje os meus convidados são os doutores Fábio Gabos Álvares, que é professor do curso de Direito do IES Prevê, juntamente com o doutor Luiz Ricardo Guimarães, ambos professores da disciplina de Direito Internacional, sendo um público e o outro privado. Eu convidei ambos doutores aqui para que nós conversarmos, né? Para nós conversarmos sobre a questão do direito internacional. Mediante esses conflitos que nós estamos tendo da Coreia, mediante até o problema do Rio de Janeiro, não? Eu vou perguntar aqui inicialmente para o Dr. Fábio Gabos, né? Com relação ao direito internacional público. O que propriamente, Dr. Fábio, o direito internacional público, né, pode contribuir, né, nas relações entre os países? Com certeza, professor. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite. E a disciplina Direito Internacional Público, ela tem suas diretrizes previstas na Constituição Federal. Então, o comportamento do Brasil na comunidade internacional de nações e também os princípios com que o Brasil vai se basear no sentido de resolver as questões de direito internacional. A disciplina que nós desenvolvemos no quarto termo do curso de Direito, ela aborda, primeiramente, alguns conceitos de direito internacional público. Depois nós fazemos uma explanação sobre o direito dos tratados internacionais e todo o procedimento, o processo para se celebrar um tratado internacional, e também questões sobre a nacionalidade, questões que são bastante interessantes, inclusive com previsão internacional e nos tratados de direito internacional público. Agora, doutor Fábio, tem muitos tratados aí que não foram celebrados, mas não estão sendo cumpridos, não é isso? Como que fica essa questão? Quem é que tem que arbitrar, certo? E forçar, entre aspas, né, o cumprimento desses tratados? Qual o organismo? Normalmente os tratados são depositados no âmbito da Organização das Nações Unidas. A Organização das Nações Unidas tem em cada continente uma estrutura para desenvolver os tratados no âmbito regional. Então, no caso do Brasil, por exemplo, os tratados são assinados em termos de América Latina, no âmbito da Organização dos Estados Americanos, conhecida como OEA. Mas os tratados, eles, por causa da complexidade de atos que envolvem a sua celebração, então, primeiramente se faz um congresso para ver quais são as diretrizes, né? A gente pode comparar como normas programáticas. Pretendo que um dia estejamos alcançando esse objetivo através do tratado. Então, os tratados são criados nesse sentido, e com o passar do tempo e o número de signatários do acordo, ele vai tornando eficaz. Então nós temos tratados que normalmente eles precisam de 10, 15, 20 assinaturas para poderem se consolidar, né? Um exemplo clássico é o do Mercosul. Se os 4 membros não assinarem, né, eu não posso ter. E aí cada país vai poder internamente definir uma data ou um período no qual ele vai poder cumprir aquelas cláusulas. Então, imaginemos, por exemplo, que seja exigido do Brasil ou de algum outro membro da Organização dos Estados Americanos que faça um aporte anual no valor de $200 mil, por exemplo. É difícil para o Haiti, é difícil para outros países da América e até República Dominicana, porque não Cuba, fazer esse aporte. Então, eles só dependem de um prazo para poder estruturar nesse sentido. Então, algumas condições são estabelecidas para a celebração e para a vigência do acordo internacional.
Então, depois de cumpridas todas essas diretrizes, aí os países signatários podem até ser sancionados com o descumprimento, mas isso tudo normalmente é tratado no âmbito da Organização das Nações Unidas. Bom, para a gente fazer aqui uma diferenciação, então vou perguntar ao Dr. Luiz Ricardo, né, com relação ao direito internacional privado, porque o público acho que é mais fácil até para o nosso telespectador entender, porque são relações entre os países, né? Mas, Dr. Luiz Ricardo, e com relação ao direito internacional privado, como que funciona a aplicabilidade desses direitos em relação aí às pessoas? O direito internacional privado ele já cuida da relação das pessoas físicas e jurídicas da área privada. Então, a relação de pessoas, o casamento, desde o nascimento, o casamento até a morte, as relações comerciais que elas fazem. Então, entre empresas brasileiras e estrangeiras, entre pessoas físicas brasileiras e estrangeiras, ou dois estrangeiros que estejam no Brasil, e os bens, então os bens dessas pessoas. Então, o direito internacional privado ele vai cuidar dessa área. Então, a relação comercial e a relação civil das pessoas. E a aplicação do direito civil em âmbito internacional. Diferentemente do direito internacional público, ele não tem aí tratados a serem seguidos. Ele vai ser aplicado realmente à lei de cada país. Então, aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem a lei de introdução ao Código Civil. Ela que vai dizer se aplica a lei brasileira, se aplica a lei estrangeira ou até mesmo de um terceiro país. Ou hoje com as comunidades, né, da comunidade europeia, por exemplo. Então, vai tratar desse relacionamento das pessoas mesmo. E com o aumento aí das viagens, a facilidade de viagem, de comunicação, hoje é muito comum, então, a pessoa conhecer um país estrangeiro, os estrangeiros virem para o Brasil. Então, está aumentando cada vez mais a procura por esse tipo de direito, né? Como elas casam, como elas fazem relações negociais no Brasil ou no exterior. Só para exemplificar, doutor Luiz Ricardo, aquele caso do menino que ficou como sendo uma disputa, né, entre os pais, o pai norte-americano, a mãe que estava no Brasil, isso é um caso típico de direito privado, internacional privado? Isso, é o direito de família, né? Lógico que naquele caso específico havia um pai americano, né, uma mãe brasileira, e quando vieram para o Brasil, a mãe brasileira faleceu. Então, nesses casos, há tratados internacionais que mandam devolver a criança para o pai, para o país de origem, onde foi iniciada a disputa, que seria os Estados Unidos. E, no caso, havia o padrasto brasileiro, a avó brasileira e um irmão brasileiro também aqui, que já estava aqui. Então, é uma relação típica. Então, o que fazer com essa criança? Né? Então, uma relação dessa, ela volta para o pai, que não tinha mais contato há muitos anos, ela continua no Brasil com o padrasto, onde tinha os laços familiares, né? Então, toda aquela relação parentesco, aquela relação não sanguínea, mas afetiva, né? A relação afetiva aí que havia entre o padrasto e a avó brasileira, o menino acostumado a ficar no Brasil. Só que pelas leis internacionais deveria haver a volta do menino aos Estados Unidos. Não que os Estados Unidos fosse fazer o mesmo que o Brasil, mas nesse caso o Brasil decidiu reconhecer o tratado e devolver a criança ao pai. Então, mas nesses casos, doutor Luiz Ricardo, então há a obediência, mesmo sendo o direito de pessoas, a obediência a tratados feitos entre os países, seria isso? Nesse caso específico, houve uma denúncia de sequestro internacional. Então, não é realmente uma relação aí, de parentesco. A denúncia que foi feita é que a mãe havia sequestrado o filho e trazido para o Brasil. Então, nesse caso, quando é sequestro internacional, é uma aplicação de um tratado. Nas demais relações normais, direito internacional privado, não são tratados que são respeitados. Por exemplo, o caso de extradição, aí já passa para o direito público? Direito público, é mais aplicado direito público. No caso de... o direito internacional privado ele vai indicar que lei de que país vai ser aplicada. Então, são as leis internas de cada país que vão indicar. Aplica-se a lei brasileira, aplica-se a lei francesa, a lei americana. Só que não existe... O único tratado que havia era o Código de Bustamante, da década de 20, só que ele nunca foi respeitado. Então, nos casos específicos, aí vão ter, lógico, as normas comuns do comércio,
tá? Que muitas não são nem escritas, mas são respeitadas, porque o direito comercial internacional é muito antigo, né? Os países da Europa faziam muito comércio. Deixa eu aproveitar então e perguntar para ambos aqui, né? Tanto o Dr. Fábio quanto o Dr. Luiz Ricardo, e com relação àquele avião da Air France que caiu em águas, explodiu em águas internacionais, né? A questão de indenização, como que fica isso? Cai no internacional privado, cai no público? Como que fica essa questão, Dr. Fábio? Sem dúvida é uma questão de direito internacional privado. Sim. No sentido de que a relação entre os passageiros e a empresa aérea, ela é particular. Então, a Air France, embora seja denominada Air France, ela pode ter sua sede em qualquer país do mundo, e os consumidores de qualquer lugar do mundo também, a partir do momento que eles compram a passagem aérea, ela tem determinadas obrigações, direitos e obrigações entre ambos, né? Com certeza, as indenizações aí, existe um direito da aviação, que é também um tratado internacional, que é respeitado pelos países, inclusive pelas empresas, e com certeza nesse sentido mais relacionado para um contrato entre a empresa e o passageiro, e também poderíamos até chamar de direito do consumidor, né? Direito internacional do consumidor, né, professor? Não existe bem um direito internacional do consumidor, existem normas da ONU, etc., resoluções da ONU, né? Nesse caso específico da Air France, eu tenho uma questão bem complexa, que eu tenho um avião, né? Eu tenho a turbina geralmente de outra empresa, há um contrato de leasing aí, como o professor Fábio falou, há o contrato de transporte de passageiros, esse contrato também é feito. Os brasileiros são protegidos pelo direito do consumidor. Então, lógico, é preferível uma ação no Brasil, uma ação no exterior, por exemplo, se for na Europa, na França, por exemplo. Então, o Brasil, ele protege mais o consumidor, só que as indenizações brasileiras são mais baixas. Então, se você, dependendo do que foi feito, da perícia que foi feita, foi falha do avião, foi falha de uma peça do avião, então eu proponho ação contra a Air France, contra quem produziu a turbina, por exemplo, ou no caso lá quem produziu o sistema que verificava se havia turbulência, se não havia, que não reconheceu. Se você lembrar no caso do Fokker 100 que caiu em São Paulo, cheio de executivos. Então ali também havia, a TAM era uma empresa brasileira, só que muitas ações foram propostas nos Estados Unidos. Por quê? Porque a turbina, onde teve problema, era estrangeira, então quem tinha condições propôs ação nos Estados Unidos, que ganhou muito mais dinheiro do que quem propôs aqui no Brasil. Então muitas vezes está viajando aqui no Brasil mesmo, achando que está nas leis nacionais, né, está protegido, lógico que está, mas no caso de aviação específico, eu tenho vários países envolvidos, e dependendo do país é muito mais vantajoso para mim, né, para o consumidor, propor ação no estrangeiro. Ele vai ganhar, a indenização vai ser muito maior do que a brasileira, que não geralmente é bem mais baixa. Quer dizer que em determinados casos, a pessoa, o indivíduo, né, nós, no caso, podemos escolher em qual país é que nós vamos propor ação. Propor ação. Dependendo da origem daquele... em tese, pelo direito do consumidor, você pode propor pela tâmpora, que é quem mais aparece. Mas tem um que construiu o avião, tem um que fez a turbina. Lembra quando quebrou a Transbrasil, né? A VASP? A primeira coisa que eles veem é retirar a turbina, porque é um leasing de uma turbina. Esses leasings, por exemplo, são direito nacional privado. Eles é feito um contrato no exterior, geralmente com sede dos Estados Unidos. É feita uma arbitragem, uma conciliação, tudo. Mas então, primeiro, você deixou de pagar o leasing, vem uma empresa que é dona da turbina. A carcaça do avião continua, às vezes tem outro dono. Então, hoje você vai para vários aeroportos do Brasil, você vai encontrar várias carcaças de avião da VASP, por exemplo. Sim. Tá? Mas as turbinas não estão mais lá, porque era um outro proprietário. Então, no caso, se o defeito foi na turbina, por exemplo, eu posso propor ação contra o fabricante da turbina, no país de origem dele. Então, aí a indenização é bem mais alta do que se eu propuser essa ação aqui no Brasil. E a mesma coisa acontece, então, com navios, com embarcações que sofreram acidentes, algum outro tipo de problema. Também pode escolher qual país é que você vai propor ação. Aí entra um pouco do direito social público também. Sim. Mas o navio é a bandeira dele, é onde ele está matriculado, né? Entendi. Seria aí a bandeira do navio onde está matriculado.
mas também é um transporte de passageiros ou de cargas. Sim. E vão ter várias proteções aí diferenciadas. No caso concreto, precisa analisar o que seria mais vantajoso aí para o consumidor, no caso, de maneira geral. Aquele que sofreu um dano, por exemplo, sofreu. Até tem ótimo. algumas... Antes, porém, doutor Fábio, nós vamos fazer um rápido intervalo comercial. Na sequência, nós voltamos com o mesmo assunto com relação à questão das bandeiras aí, de quem é a responsabilidade ou a propositura da ação. Tá? Então, após o intervalo, nós continuaremos aqui conversando com o doutor Fábio e o doutor Luiz Ricardo sobre direito internacional, público e privado. Nós voltaremos já já. Voltamos com o nosso programa É Direito, hoje entrevistando os doutores Fábio Gabos Álvares e o doutor Luiz Ricardo Guimarães, né, que são professores do curso de Direito Internacional da Faculdade de Direito IESB-PREVê. Eu convidei eles aqui para justamente discorrer sobre os assuntos do direito internacional e no bloco anterior nós estávamos discutindo aqui sobre a questão de qual país você pode propor ação. O doutor Luiz Ricardo colocou que, dependendo de onde ocorreu o acidente ou de quem era a turbina do avião, né, você pode impetrar ação num outro determinado país. E remeteu aqui a questão do doutor Fábio Gabos, né, no caso das embarcações, certo? Quando há um naufrágio, né? A quem recorrer, né? Um naufrágio em águas internacionais, né, doutor Fábio? A quem recorrer, no caso, a pessoa vai impetrar ação no país de origem, no nosso país? Como que funciona isso? E aonde é que entra aí o direito público, no caso? Com certeza, professor. Na questão das embarcações e também das aeronaves, guardadas as proporções de estar sobre o território nacional, o território nacional no âmbito aéreo, ele é considerado todo aquele espaço aéreo que sai da coluna de ar sobre o território nacional, até a atmosfera num âmbito infinito. Na questão das águas ou das embarcações, existe a questão da plataforma continental, existe a questão das 200 léguas marítimas e também a questão da exploração comercial do litoral, né? É importante destacar que as embarcações, com exceção das militares, né, se um navio norte-americano, por exemplo, atracar no porto de Paranaguá, por exemplo, tudo que acontecer dentro da embarcação é de competência da lei norte-americana, porque aquele navio, embora não seja território norte-americano, ele está com autorização para estar no território brasileiro. Então, se acontecer ali, é claro que seus servidores fora do barco, no Brasil, vão se submeter às leis brasileiras. Mas uma outra questão que é bastante interessante, e isso a doutrina, inclusive em Introdução ao Direito, ela tem considerado e tem classificado um direito misto. Sim. Que ele não é apenas internacional privado ou não internacional público, mas ele é um direito internacional misto. E também misto no sentido de misturar, por causa da confusão que é feita, pelo internacional e o interno, né? Então, vamos pegar aquele caso, por exemplo, do Dr. Fábio, do avião da Legacy que chocou com um avião brasileiro aqui, né? Os pilotos norte-americanos, né, que estavam pilotando o Legacy ali, eles foram condenados pela justiça brasileira ou pela justiça americana, ou foram absolvidos? Como que ficou aquele caso? Pela justiça brasileira. Foram condenados? Foram condenados. Agora... Mas vai cumprir pena como? Vai cumprir lá, então, cá? Aí existem tratados de cumprimento... Então, mas aí recai, apesar de ser um caso, né, doutor Ricardo, de direito talvez privado, recai no público em função dos tratados, exatamente. É isso? No caso, eles cometeram um crime, se não me engano, também, né? Houve algumas influências do direito público, inclusive. Então, nesse caso específico, a relação do choque das aeronaves é de justiça ao público. Então, eles foram condenados no Brasil, mas vai haver muita dificuldade de cumprimento nos Estados Unidos, né? Vai chegar
dificilmente eles vão cumprir alguma pena por esse fato. Mas aí o dano causado aos passageiros e às suas famílias, esse sim é um problema aí de relação de consumidor, relação civil, né? Verificar se estava acionado ou não o sistema, né, de identificação das aeronaves, porque houve o choque, foi erro de quem. Então, mas aí fica impune, então, no caso, supondo que houve crime, fica impune, doutor Fábio? Não é que ele fica impune, vai depender da questão de tratados de tratamento igual entre Brasil e Estados Unidos. Então, se os condenados pela justiça norte-americana que estiverem residindo no Brasil, se houver tratado de extradição e assim por diante, vai haver extradição. Também a autoridade brasileira, para ela considerar o cumprimento da pena lá nos Estados Unidos também é complicado, porque o sistema prisional norte-americano é privado. No Brasil também, alguns lugares é privado e alguns lugares... Então, cria uma situação de impunidade no sentido de cumprimento penal, mas no sentido particular, né, de indenização civil, e aí o patrimônio desses pilotos, até como bem ressaltado pelo professor Luiz Ricardo, pode haver aí ordens, né, internacionais para bloqueio de bens e assim por diante. Bom, deixa eu colocar um outro ponto aqui que também acho que interessa, né, para que o nosso telespectador tenha um discernimento, esclarecimento sobre o assunto. No caso de refugiados, tá? O refugiado, né, de um país, que sai de um país e acaba se refugiando no outro, né? É um problema público ou é um problema privado? Público na parte de refugiados. Se ele chegar aqui e gostar de uma brasileira, ou conhecer alguém na cela, então aí passa a ser privado, tiver patrimônio, né, aí passa a ser privado. Então essa parte do refugiado, de aceitar o refugiado político, reconhecer essa parte política, né, realmente ele fugiu do país por motivos políticos ou não, é público. Até no caso, por exemplo, dependendo do relacionamento do Brasil com esse outro país. Sim. Então no caso de Cuba, às vezes tinham refugiados que eram políticos e o Brasil falava que não era refugiado político e devolvia a Cuba. Aconteceu isso, então? Aconteceu com boxeadores, com alguns membros aí, principalmente esportistas. E, na maioria dos casos, reconhece o asilo político, a parte aí do direito internacional público, e as relações que ele tiver de casamento, filhos, etc., e bens, passa a ser aí direito privado, internacional privado, aplicação disso aí. Então vai passar para a área privada. Então, primeiro precisa ter aceitação do poder público local, né, para dar o refúgio, e depois, uma vez classificado aqui como refugiado, aí todas as ações dele acabam recaindo em termos de direito internacional privado nas suas relações com alguém, com algum familiar, né, no exterior. Isso, ou uma empresa que ele vier a ter, né, uma relação com uma empresa. De repente ele veio de um país que é interessante para o Brasil, aí ter relações, ele conhece as pessoas ali, ele abre uma empresa aqui, então essas relações da empresa dele com o exterior vão ser regulamentadas pelo direito nacional privado, aí no caso. Doutor Fábio, esses tratados internacionais, nós tivemos vários tratados internacionais de conflitos, né, que não foram devidamente cumpridos. É o caso lá no Oriente Médio, né, certo? O próprio embargo de Cuba, né, que foi uma sanção imposta. O que acontece, doutor Fábio, com relação a esses tratados que não são cumpridos, né? Quem deveria patrulhar isso seria a ONU não tem força, como que funciona isso? É uma questão bastante interessante, porque nesses conflitos, sempre quando dois estados aí acabam invadindo a esfera de competência do outro, ou no caso da Coreia lá, por exemplo, a Coreia do Norte noticia que tem tecnologia para construir uma bomba nuclear. Aí a Coreia do Sul faz algumas atividades bélicas no mar, na ilha lá, e desfere projéteis no mar territorial norte-coreano. Aí a Coreia do Norte responde com mísseis na ilha, na terra, né, no ambiente e tal. No caso delas, elas estão em guerra ainda, né? Elas não assinaram nenhum tratado de paz. Existe aquele grupo de 6 países ali que tenta resolver o problema. Mas o que acontece, na verdade, professor,
é que a Organização das Nações Unidas vai lançar uma resolução. Ela vai lançar essa resolução e essa resolução vai determinar que os países abstenham-se de utilizar seu equipamento bélico sem motivação e assim por diante. Também a própria criação da Organização das Nações Unidas se remete à Segunda Guerra Mundial para que não houvesse mais guerra no mundo, né? O flagelo da guerra, como é bem lembrado no preâmbulo da Carta da ONU. Então, o que acontece? Essas resoluções, elas resultam em embargos econômicos. Então, Cuba, por exemplo, o parque industrial cubano é praticamente inexistente. A Coreia do Norte, em relação à Coreia do Sul, a Coreia do Norte vai deixar de exportar, os países não vão poder comprar da Coreia do Norte. Mas esses países que são conhecidos como socialistas, não posso nem dizer comunistas, eles já têm a sua economia fechada. É uma economia de subsistência. Então, no frigir dos ovos, eu não vou ter uma situação vexaminosa para o país. Então, é claro que isso pode também, numa resolução, ser determinada intervenção militar na própria Coreia do Norte. Pode ser determinada... Envio de tropas internacionais. Exatamente. Tudo. O que não é uma situação confortável para nenhum país. Como já aconteceu com alguns países, né? O caso do Haiti, né? Exatamente. Cuba, por exemplo... Apesar de que Haiti foi ajuda humanitária, né? O envio de tropas, né? Mas antes, um pouquinho, teve a questão da derrubada do governo, tudo, né? Exato. A ONU acaba funcionando como uma polícia internacional. Então ela manda lá as suas tropas pacificadoras e, não havendo resultado, ela vai intervir, né, com a atenção dos observadores. Os observadores é um grupo de pessoas, alguns militares, alguns políticos, alguns estudiosos de relações internacionais, que vão definir as estratégias que vão ser tomadas. Nesse caso da Coreia, é interessante porque as pessoas às vezes não entendem, né? Por que a Segunda Guerra Mundial foi facilmente resolvida e depois não mais? Tem que lembrar que até o final, aí, 48, só os Estados Unidos tinham arma nuclear. Então a Segunda Guerra foi resolvida por causa de armas nucleares. Eu tinha um país hegemônico só, que era os Estados Unidos, e com poderio aí nuclear. Já no final, eu tenho a União Soviética com poderio nuclear também. Então houve um equilíbrio. Quando chegou a Guerra da Coreia, já não havia mais poderio norte-americano para resolver a guerra e falar assim, não, o território inteiro vai ser norte-americano, vai ser socialista ou capitalista. Então, de repente, dividir a Coreia ao meio, qual o motivo disso? Porque havia duas potências nucleares já. Então, não era só uma mais mandando. Hoje eu tenho algumas potências nucleares. Mas nessa época, então, eu tinha apenas... Seria mais fácil. Vários militares americanos na época queriam que os Estados Unidos avançassem mesmo assim e conquistasse a Coreia como um todo. Mas houve um acordo depois pacificador e aí dividiu entre as duas potências militares e nucleares da época, Estados Unidos e a União Soviética, né? Para nós encerrarmos, deixa eu fazer um outro questionamento aqui que também nos deixa bastante intrigado com relação à questão dos direitos internacionais, né? A comunidade europeia, certo? Que agora são, acho que 25 países, né? Como que funciona essas relações, né? A pessoa que está na França vai para a Espanha, tal. Existem regras já comuns a todos? Na área do internacional privado, por exemplo, antigamente, muitas vezes aplicava o direito de um país específico, da França, etc. Hoje em dia, a própria lei francesa, muitas vezes, manda aplicar a legislação da Comunidade Europeia, por exemplo. Então, já existe uma legislação da comunidade, seja pública, seja privada. É isso, Fábio? Com certeza. Com certeza. A comunidade, professor, ela, na verdade, é um conjunto de centenas de tratados que vêm sendo assinados desde 1980. E a primeira questão, com certeza, foi o tráfico livre de nacionais de todos os países da Europa. Pessoas, né? Podendo circular livremente. Exatamente. E isso, indiretamente, leva a um relacionamento mais dinâmico no âmbito de relações individuais. E agora, o que está se consolidando, inclusive com a Constituição Europeia, são as questões de direito público, né? De direito internacional público. E aí as relações entre os Estados
e também patrimoniais e comércio exterior e assim por diante. Tá ótimo, então. Eu gostaria de agradecer aqui a presença do professor Fábio Gabos Álvares e também do professor Luiz Ricardo Guimarães, ambos doutores que vieram aqui conversar conosco sobre direito internacional, seja público, que é a área do Dr. Fábio, seja privado, a área do Dr. Luiz Ricardo, e para levar informações a você, telespectador, do funcionamento, né, da legislação internacional. Eu agradeço ao Dr. Fábio, ao Dr. Luiz Ricardo, e eu peço a você, telespectador, que continue assistindo a programação da TV Prevê. TV Prevê, o canal da educação.